Dia 21 de dezembro. São Tomé Apóstolo. É significativo o fato de a Igreja Católica celebrar a festa do apóstolo São Tomé no dia 21 de dezembro, isto é, antes do nascimento de Jesus Cristo. É como se São Tomé tivesse de preparar o espírito dos fiéis para dispô-los a acreditarem naquele Deus que, ainda oculto, está prestes a aparecer no silêncio da noite. Entre os apóstolos é São André, o único que exigiu provas irrefutáveis para crer na ressurreição do Divino Mestre. Não nos é lícito censurar a atitude enérgica e resoluta do apóstolo quando disse aos companheiros do colégio apostólico: enquanto não vir nas suas mãos a abertura dos cravos, não meter o meu dedo no lugar dos cravos e não meter a minha mão no seu lado, não hei de crer. João capítulo 20, versículo 25. A esta reserva, a esta precaução, digamos mesmo incredulidade, devemos uma das provas mais claras e convincentes da ressurreição de Jesus Cristo. Tomé, cognominado Dídimo, isto é, gêmeo, era natural da Galiléia e, como alguns outros apóstolos, pobre pescador, escolhido pelo Divino Mestre e por ele admitido no colégio dos 12 apóstolos. Tomé sempre se manifestou discípulo e amigo de Jesus Cristo. Na ocasião em que este recebeu o recado das irmãs de Lázaro, Senhor, quem a mais está doente? E Jesus disse aos apóstolos, vamos à Judéia, resolução a que esses se opuseram pelo perigo de Jesus ser apedrejado pelos judeus. Foi Tomé quem disse, vamos com ele para com ele morrermos. Na última ceia falou Jesus da sua ida ao Pai, das muitas moradas no céu e da intenção que tinha de preparar lá um lugar para os apóstolos. Quando eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo para que estejais onde estou. Para onde eu vou, vós o sabeis, como também sabeis o caminho. Tomé respondeu, Senhor, não sabemos para onde quereis ir e como é que podemos saber o caminho? Jesus, porém, disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. João capítulo 4. Apesar de Tomé ter se prontificado a morrer com o Mestre, a prisão e a crucificação do mesmo desanimaram e desorientaram no tanto que não quis mais lhe acreditar na ressurreição. Apesar dos outros apóstolos radiantes e jubilosos lhe asseverarem que o Mestre tinha ressurgido dos mortos. Tomé não lhes pôs em dúvida a sinceridade, mas supunha que os companheiros talvez tivessem precipitadamente dado crédito a informações insuficientemente comprovadas ou tivessem sido vítimas de uma mistificação diabólica. Daí a declaração peremptória. Enquanto não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, enquanto não puser os dedos nas chagas e minha mão no lado, não creio. Passados 8 dias, Jesus satisfez a exigência do apóstolo, apostrofando e convidando-o a que ele pusesse os dedos nas chagas das mãos e chegasse perto para pôr a mão na chaga do lado e que desse crédito à sua ressurreição verdadeira. Diante deste fato, vendo-se na presença de quem reconhecia como mestre, Tomé não persistiu na incredulidade, prostrando-se diante de Jesus, profundamente o adorou e disse, meu Senhor e meu Deus. Jesus fê-lo levantar-se e disse-lhe com bondade, por me teres visto, acreditaste, Tomé. Bem-aventurados aqueles que, embora não vejam, acreditam. Sobre este episódio, escreve São Gregório Magno. A incredulidade de Tomé e a ordem que este apóstolo de Jesus recebeu de tocar-lhe nas chagas não foi um acaso, mas alto desígnio de Deus. O discípulo que, duvidando da ressurreição do Mestre, pôs as mãos nas chagas do mesmo, curou com isso a ferida da incredulidade da nossa alma. A incredulidade de Tomé foi para nós de vantagem maior que a fé dos demais apóstolos, porque, tornando-se crédulo pelo contato das chagas, consolidou a nossa fé, banindo qualquer dúvida. Santo Agostinho diz a respeito da mesma questão. Tomé, homem santo, justo e leal, exigiu tudo isso não porque duvidasse, mas para excluir qualquer suspeita de superficialidade. Era-lhe bastante ver aquele que conhecia, mas para nós era necessário
que tocasse naquele que via, para que ninguém pudesse dizer que os olhos o enganaram, quando não era possível as mãos o enganarem. Na divisão dos apóstolos, coube a Tomé a terra dos partas, povo que ocupava a Pérsia e que nunca se sujeitou ao poder de Roma. É provável que Tomé tenha pregado o evangelho na Índia, onde São Francisco Xavier, ainda no século XVI, encontrou vestígios da igreja ali fundada pelo Santo Apóstolo. Julga-se que São Tomé tenha morrido mártir pela fé do Divino Mestre. Há quem diga e sustente, com que provas não conseguimos descobrir, que São Tomé tenha sido o primeiro apóstolo dos indígenas do Brasil e do Peru. Disse que numa praia da Bahia existe uma grande pedra bem lisa que apresenta a impressão de 2 pés humanos, pedra que os índios deram o nome de Sumé, palavra na qual muitos querem reconhecer uma corruptela de Tomé. A arte cristã apresenta São Tomé como uma lança, instrumento do seu martírio. Foi a lança que o uniu para sempre ao Divino Mestre, em cujo lado, aberto pela lança, o apóstolo pusera a mão. Artistas há que o apresentam com um esquadro na mão, querendo assim simbolizar a retidão e sinceridade do caráter do grande apóstolo. Reflexões. Jesus chama Tomé de incrédulo porque esse negar a fé a um único artigo, a ressurreição de Jesus Cristo. É certo que a pessoa que rejeita ou põe em dúvida um só artigo da fé não é mais católico. O católico deve confessar todos os artigos do credo, por mais insignificantes que lhe pareçam. Deus é infalível também nas coisas pequenas. Negar um ou outro artigo da fé é dizer Deus errou ou foi enganado, ou então Deus não é verdadeiro. Ensina-nos coisas erradas. Pouco importa agora se o artigo em questão é de importância ou não. Dizer que Deus se enganou ou quis enganar as coisas leves é ofendê-lo mais do que atribuir erro em matéria grave. O católico que nega uma verdade da fé é como Tomé, incrédulo. É desobediente como aquele que observa 9 mandamentos da lei de Deus, desprezando um. Aos incrédulos acontecerá o que Jesus Cristo disse. Quem não acreditar ao Filho não verá a vida e sobre ele ficará a ira de Deus. João capítulo 3, versículo 36.